Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jorge Gouveia. Queria primeiramente que você imaginasse uma coisa. No dia 23 de dezembro, imagina só, você está na sua casa de praia, numa cidade hipotética, vamos lá, Itanhaém, o litoral sul de São Paulo, né? E aí você está às 6h30 da tarde, 23 de dezembro, aquele calorzinho, tomando a tua cervejinha e tal, sentado à mesa, e aí você está zapeando o celular, de repente seu celular vibra, toca, e você, poxa, quem é que está me telefonando? É alguém para me desejar um Feliz Natal. Aí você atende, quem está na linha? O seu José. O seu José, tudo bem? Quem é o seu José? O seu José é o seu inquilino, lá num imóvel que você tem, numa casa que você tem, na região da Grande São Paulo. E aí você atende o seu José, ô seu José, Feliz Natal, não sei o que, olha, ô seu João, ô dona Maria, eu tô telefonando também aí para dizer que eu tô com um problema aqui na casa. Problema? Que problema? Ah, eu tô com a água no joelho, deu uma chuva aqui, caiu uma chuva e eu tô com a água aqui nos joelhos. E aí, tô aí perdendo meus móveis. O senhor não pode vir aqui, não? Ah, pô, agora, seu José. Poxa, agora eu tô em Itanhaém. Poxa, para eu subir agora, seu João, o senhor tem que dar um jeito aí, ô dona Maria, o senhor tem que dar um jeito aí para me acudir, porque eu não tenho um lugar para ir. Agora eu tô com meus móveis aqui, tô com os problemas. E aí você, aí você sobe para a região de São Paulo para resolver o problema. Pessoal, isso é uma história que me contaram ontem. Uma história que uma pessoa me contou, o rapaz de São Paulo, que eu já conheço aqui há tempo, isso aconteceu com o tio dele. Eu coloquei esses nomes assim hipotéticos, tá? Fictícios, e cidade hipotética, porque isso realmente aconteceu, pessoal. Esse senhor, esse tio dele, ele arrematou um imóvel, tá? Leilão, e só que ele não tomou os devidos cuidados. Pessoal, eu tenho até um vídeo aí que eu digo que você, antes de arrematar um bem, você precisa ir ao local. Você precisa fazer o levantamento. Se for uma casa, você precisa fazer um levantamento. Se a casa... Olha, pessoal, aí você fala, isso é o óbvio. Ó, vou falar com toda a convicção. É o óbvio, mas pouca gente faz. Isso eu vou te falar com a experiência que eu tenho, pouca gente faz. Até mesmo para comprar um imóvel, alugar um imóvel, isso raríssimas pessoas fazem. O que ela tem que fazer antes, pessoal? Você tem que, antes de arrematar um imóvel, tá? Antes de fazer a due diligence, ver a documentação, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: você vai alugar, você vai arrematar uma casa, comprar uma casa, por exemplo. O que vai uma casa? Você vai ao local e vê se tem problemas assim de inundação, de alagamento, como é que é a vizinhança, se tem problemas de vizinhança barulhenta. Isso você tem que fazer. Você tem que fazer. Apartamento, se você for, por exemplo, arrematar um apartamento, raríssimas pessoas fazem. Conversar mesmo com o síndico. É WhatsApp, é ligaçãozinha. Isso não adianta, pessoal. Você tem que chegar para o síndico, ver quem é o síndico, entrar em contato e conversar com o síndico. Marcar para tomar um café, sentar com ele e ficar, ô, seu Roberto, senta com ele, o seu Roberto, é o seguinte, eu tô muito interessado em comprar ou alugar o imóvel lá vamos dar um exemplo, lá no 402. Vem cá, como é que é o apartamento? O senhor sabe se tem algum problema de infiltração, apartamento pro vizinho, se ele tem algum problema, ou o apartamento em si tem algum problema assim um pouco mais grave? Como é que é esse apartamento com relação à vizinhança? Ele vai te falar. O síndico, ele vai te contar se tem algum problema no apartamento, que o maior interessado ali é o síndico, sabe? Em termos até de não se incomodar. Então essas coisas, você tem que perguntar, você tem que saber também. Olha, eu converso com muita gente,
poucas pessoas se interessam num detalhe. É saber se há chamada de capital no condomínio. Você precisa saber se há alguma chamada de capital no condomínio. O que seria essa chamada de capital? Vamos dizer que você está prestes a arrematar ou comprar um imóvel e tem uma chamada de capital. Ou seja, vão pintar o prédio daqui a um ano. Então eles já começam o síndico faz a chamada de capital. Para quê? Para que faça um rateio do pagamento, por exemplo, da tinta. Por exemplo, deu um problema da pintura do prédio, ou outro problema, outro detalhe, com relação a dar um problema lá no motor, por exemplo, do elevador. Você precisa saber se tem chamada de capital. Vamos dizer que tenha chamada de capital lá para pintar o prédio. R$ 500 por mês. Então você já arremata um imóvel ou compra um imóvel com esse passivo, tá? Você tem que... Isso aí é imprescindível. Você tem que se ater a isso. Você não precisa... Outra coisa que você precisa também se ater é com relação... Vem cá. Esse comprar baratinho, eu vou arrematar mais barato, mais baratinho. Mas a pergunta é a seguinte, você vai conseguir alugar por um valor de acordo com o que você pagou? Vamos dizer que você vai financiar ainda o apartamento, tá? Qual vai ser o ROI? Qual vai ser o NOI? Qual vai ser o cap rate do apartamento? Isso tudo você tem que saber, o payback, você tem que fazer esse levantamento para saber se realmente compensa. Por exemplo, uma sala comercial, tá? Você tem que saber conhecer desses índices para saber se vale a pena. Porque às vezes para você ter um ROI ideal, seria em torno aí de 6%, seria um ROI ideal em termos para compensar o valor da locação, com às vezes o que você está pagando ou o que você já pagou. Fazer um cálculo para saber se aquele patrimônio vale a pena com relação à locação, se aquele apartamento tem realmente liquidez para alocar, para alugar, se a locação é boa, se o valor é bom, se não é aquela região, como é que é a região ali, se tem comércio, se tem padarias, porque às vezes a pessoa não, às vezes a pessoa você faz um imóvel, você arremata ou compra um imóvel para alugar e você não se atém a isso. Agora, para uso próprio, é uma outra linha de raciocínio. Agora, por exemplo, para você alugar, às vezes, ou comprar um imóvel para revender, reformar, revender, isso tudo você tem que pensar se aquela região ali... Imagina só você comprar um apartamento, você comprar uma casa, ou arrematar uma casa para alugar, você colocar esse tio aí do meu amigo, disse que botou lá quase R$ 100.000 na casa, botou a casa um brinco, não sabia que ali tinha problema de alagamento, e realmente não era uma coisa comum, mas aconteceu. Então isso aí, dá problema de alagamento? Dá problema de alagamento, mas não é uma coisa comum, tem que ser uma chuva muito forte, e foi o que ocorreu. Aí o que aconteceu? Prejuízo. Aí agora ele me falou aí que ele não quer nem mais ouvir falar em leilão, em arrematar, e aí ele foi para outro tipo de investimento, que ele tem uma pequena rede de comércios, né? E aí ele tem assim um certo capital e ele tem uma condição para mudar de segmento. Então isso aí, pessoal, se você for dar uma orientação ao cliente, é isso, é você explicar para ele esses detalhes que são imprescindíveis para não levar prejuízo, o cliente levar prejuízo. Então, pessoal, então sempre que for arrematar, primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: para que eu quero arrematar? Para que eu quero comprar? Para uso próprio? Pensar numa coisa, ter uma estratégia. Para quê? Para alugar? Outra estratégia. Alugar para quê? Para locação longa, curto prazo, porque às vezes você tem gente, tá? Eu conheço gente que gosta de locar para Airbnb, em local que comprar uma pequena casa, em local próximo ao hospital, tá? Um hospital, aí porque aí você faz uma casa confortável, térreo, a pessoa vai ter uma certa privacidade,
Tá? Então, nisso tudo você tem que pensar. A casa para quê? Para comprar, reformar e revender é uma outra estratégia. Tá certo então, pessoal? E se gostou do vídeo, dá uma curtida e se inscreve aí no canal, pessoal. Se inscreve aí no canal. Eu estava com mais de um ano aí parado. E aí eu tô voltando aí a fazer vídeos. Tá certo então? Tudo de bom. Forte abraço.